Ele era um aplanador de caminhos, um preparador, ele era uma patrola, derrubando montes, aterrando os lugares escabrosos, tentando moldar uma pavimentação de compreensão mínima para a mensagem que Jesus trouxe depois. Era assim que ele se via, apenas como alguém que tinha o privilégio de preparar um caminho para o Senhor andar na história humana. E o que os outros pensavam dele? A gente vê aqui no capítulo 1 de João, do verso 19 em diante, o testemunho que João Batista dá. Este foi o testemunho de João quando os judeus lhe vieram de Jerusalém, entre eles sacerdotes e levitas do templo, e perguntaram: quem és tu? É interessante que os publicanos, os pecadores, as prostitutas, os cobradores de impostos, os guardas, tanto judeus quanto os guardas do templo, e como autoridades, inclusive romanas, que se aproximaram para ouvir, não fizeram nenhuma pergunta a esse respeito. Quem és tu? Geralmente essa é uma pergunta de teólogos e acadêmicos, que querem muito mais fazer arqueologia de personalidades, querem muito mais fazer esquadrinhamento de profecias, do que, de fato, como a gente já viu no nascimento de Jesus, com aqueles que Herodes chamou para dizerem a ele aonde Jesus nasceria, e ouviram o texto de Miqueias 5:2, sabiam de tudo, mas ninguém se levantou para ir lá adorar Jesus com os magos. Aqui é a mesma coisa. E vai ser recorrente. Esse interesse dos religiosos por Jesus é só querendo saber do pedigree. Quem és tu? Prova-nos de que tu tens prerrogativas messiânicas, porque nós já estamos cansados dos messias. Então, quem és tu? Foi o que perguntaram a João Batista. Ele confessou e não negou. Não tem ninguém mais claro do que João Batista. Não há um minuto de estelionato, de imagem ou de tentativa de identificação superlativa ou de superposição ou de autovalorização do seu próprio significado para além do que era. Nada disso em João Batista. Ele apenas diz e confessou: eu não sou o Cristo. Não olhem para mim com essa expectativa. Porque se João desse a entender, ou mesmo não falasse nada, ou ficasse quieto, ou só desse um sorriso maroto, aquela multidão inteira o aclamaria como o Cristo de Deus que tinha chegado. E João tinha características de personalidade religiosas e políticas dos judeus religiosos, que era a de um profeta com as características reformistas ou revolucionárias ou transformadoras do profeta Elias. Por isso se dizia que esse, que viria antes da chegada do Messias, antes do sol nascente das alturas, que é Jesus, acerca dele se dizia que ele era o cumprimento de Isaías 40. Era a voz que clamava no deserto. E é aí que ele fica e não ousa dar um passo além disso. E diz: não, ele é o herdeiro, ele é o noivo. A ele todos os amores da humanidade. Eu sou só um amigo que tem esse privilégio de me alegrar. Convém que ele cresça e eu diminua. Portanto, fiquem sabendo, eu não
sou o Cristo. E como eu disse na última vez que nós nos reunimos, falando aqui de João Batista, não faltavam messias candidatos a tal posição em Israel no primeiro século. Aliás, isso já vinha desde antes do primeiro século. E entrou pelo primeiro século aquela proliferação de messias. Todos morriam e o movimento acabava. Ou eram presos e o movimento terminava. Ou eram pessoas que ameaçadas fugiam e todo o seu grupo era disperso. Era muito em razão desses messias de Israel naqueles dias que a gente lê em João, no capítulo 10, Jesus falando: todos os que vieram antes de mim eram ladrões e salteadores. Ele não está falando de Abraão, de Moisés, de Davi, dos profetas, não, ele está falando daquela fieira messiânica, que já vinha desde 50 anos antes, entra por João Batista e segue um pouco mais adiante. Todos eles, Jesus diz em João 10, que apareceram, eram mercenários, eram enganadores, eram aproveitadores, mas as minhas ovelhas, os que são meus, não ficam confundidos com a voz dos estranhos. Os que são meus ouvem a minha voz, discernem o meu espírito, a minha mansidão, porque eu sou manso e humilde de coração, discernem o mandamento do meu amor, discernem o meu compromisso simples com a justiça mais simples e universal em favor de todos os homens. Por isso as minhas ovelhas não dão ouvidos a esses messias falsos. E é uma profecia que Jesus faz aqui, quando a gente vê pessoas dando ouvidos para todos os lados, até nos dias de hoje, aos falsos messias. Qualquer um que chegue com promessas que tragam benefícios supostos a esse também suposto povo de Deus, na mesma hora eles se bandeiam para o lado de lá, mas Jesus disse, é só porque não são meus. Porque os que são meus, e não são muitos, mas não sendo muitos, são meus qualitativamente, e têm um discernimento que ninguém mais tem, eles conhecem a minha voz. Eles sabem o meu caminho, a minha direção, quem eu sou e por que eu chamo. E eles não seguirão a voz dos estranhos, do lobo, disfarçado de ovelha, dos mercenários, dos ladrões, dos salteadores, dos que não entram pela porta das ovelhas, os que não andam pelo caminho do amor solidário e salvador pelas ovelhas, os que não entram pela porta da profecia messiânica que eu encarno, que eu cumpro e que em mim se cumpre todo dia, os que não têm essa vocação em mim é que vivem enganados para todos os lados, em nome de Deus, mas as minhas ovelhas não hão de se enganar. Foi o que Jesus disse e João Batista deixa claro, não negou, eu não sou o Cristo, tendo tudo para ser interpretado como Cristo. Ninguém, antes de João, carregou uma expectativa popular tão grande de que ele pudesse ser o Cristo. Depois de tantos cristos falsos, apareceu, enfim, um profeta sincero, valente, radical, corajoso, disposto a dar a própria vida, um nazireu de consagrações ao amor de Deus e à missão que ele entendia que a ele tinha sido dada, mas ele não tem um pingo de estelionato dele próprio. Eis o Cordeiro, segui-o. Eu não sou ele, ele é o noivo, a ele todos os amores,
todas as concentrações de adoração, de devoção, de obediência. Eu fico alegre de ver vocês indo com ele, porque eu não sou o Cristo. Eu sou um preparador de caminhos. E eu estou fazendo o que me foi mandado fazer, mas é para ele que se deve olhar. Portanto, esse homem já chega crescendo extraordinariamente em qualquer perspectiva, quando tendo tudo para praticar um atozinho de leviandade messiânica, ele diz para as principais autoridades de Israel, levitas, saduceus, escribas, fariseus, eu não sou o Cristo, é outro, está no meio de nós, e eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias, mas eu não sou. Então lhe perguntaram, quem és, pois, tu? Quem tu, pois, és? Quem és tu? És tu Elias? Falando de uma reencarnação de Elias, que era o que a maioria dos judeus esperava, que Elias viesse a se reencarnar e cumprir um papel tão reformador e tão veementemente contestador a ponto de fazer fogo cair do céu sobre a cabeça dos perversos dos dias do rei Acabe e da rainha Jezabel, no norte de Israel, no Monte Carmelo. E era isso que a maioria dos judeus pensavam, porque os judeus não tinham uma teologia anti-reencarnacionista. Você procura na literatura judaica e você não encontra textos veementes a esse respeito. Ao contrário, havia muitas linhas do judaísmo original que tinham como expectativa de continuidade uma visão reencarnacionista. É por isso que eles perguntam isto. Tu és João Batista, tu és Elias, então, redivivo, reencarnado? Mas, conquanto João soubesse que ele estava aqui cumprindo um papel de Elias, Elias do seu tempo, Elias da sua geração, ele sabia que ele não era Elias. Ele não era a reencarnação de Elias nenhum. Ele tinha apenas vindo no espírito profético, no espírito contestatório, no espírito reformador, no espírito da valentia profética de encarar a mentira, mesmo que isso lhe custasse a vida. Era nesse espírito que ele viera. E era também como um ermitão de Deus, como Elias foi. Elias viveu nos desertos. João Batista também. Elias se alimentava do que lhe dessem, ou do que chegava, ou do que ele coletava. Ele era um profeta coletor de alimento no deserto e de águas de fontes, na solidão das grutas, das cavernas, na oração, na meditação. Ele não era um homem que andava no meio da multidão, nem João Batista. E a mensagem de Elias era de arrependimento. Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal é Deus, segui-o. Mas até quando vocês vão ficar cocheando entre dois pensamentos? Semelhantemente a João Batista, que fazia essa convocação ao arrependimento, a mudança de mente, a transformação do entendimento, da compreensão, a iluminação dos olhos do coração, a metanoia, a dar à mente uma possibilidade de interpretação tão nova que era como se fosse uma nova criação. E é o que Paulo vem a dizer na segunda carta dele aos Coríntios, dizendo que se alguém está em Cristo é uma nova criação. A nossa tradução diz criatura, mas de fato é criação. E a linguagem que ele usa depois para descrever essa nova criação é a linguagem do Gênesis. Haja luz e houve luz,
assim Deus resplandeceu para Cristo, como Ele é, sejamos transformados de dia em dia, de glória em glória, na imagem do Senhor, pelo trabalho do Espírito Santo, incessantemente modelando os nossos corações, renovando os nossos pensamentos. Isso é arrependimento como estilo de vida e contínuo. E que João Batista pregava no espírito de Elias com mais sofisticação de compreensão, porque, afinal de contas, alguns séculos tinham se passado entre Elias e João Batista, mas ele diz: eu não sou a reencarnação do Batista, embora os rabinos de Israel, os mestres de Israel, não dessem ênfase nessa questão de reencarnação ou não reencarnação. Isso não era um conflito teológico em Israel. E a gente vê isso depois também em Mateus 16, quando Jesus pergunta: o que dizem as multidões que eu sou? E todas as respostas que os discípulos trouxeram, alusivas ao que as multidões diziam, eram respostas praticamente reencarnacionistas. Uns dizem que tu és um dos profetas que voltou. Uns dizem que tu és Elias. Outros dizem que tu és Jeremias, que tinha morrido, mas já encarnou. Outros dizem que tu és algum dos profetas que também reapareceu, reencarnou, voltou no espaço-tempo. E tem aqueles que dizem que tu és João Batista, que João morreu, foi decapitado, mas tu recebeste a infusão do Espírito de João, de modo que tu és tu plus o Espírito de João. E Jesus não disse: bobagem, que tolice. Não. Ele não disse nada. Ele só quis saber quem os discípulos diziam que ele era. Ele não gastou tempo com os equívocos humanos a respeito de quem ele pudesse ser. Preste atenção. Jesus não gastou tempo explicando os equívocos humanos a respeito de quem ele pudesse ser. Isso demanda uma questão. E a questão é: por quê? Por causa da total irrelevância para Jesus acerca desse tema. Que depois, com o passar dos séculos, e depois, inclusive, da aparição reformada protestante, posteriormente do grupo evangélico, nos últimos 500 anos, se tornou uma questão de salvação de vida ou morte, e se alguém crê na reencarnação já está no inferno, na perspectiva evangélica, reformada ou pentecostal, como vocês bem foram doutrinados. Agora vejam a desimportância desse tema para Jesus. Ele nunca disse: quem pensa assim está perdido. Quem pensa assim não tem parte comigo. Ele não disse nada. Ele encarou como um equívoco do povo natural. Afinal, todas as culturas da Terra, não tendo explicação melhor para os fenômenos de aparição profética, sempre anunciavam um novo profeta a uma manifestação rediviva de um profeta anterior. Era normal em alguns lugares do mundo. Isso fazia parte de expectativas antropologicamente detectáveis em todas as culturas da Terra, e Jesus passou batido. E João passou batido. E aí, quando perguntam isso a ele, não só ele não é o Cristo, mas ele diz, quando perguntar: tu és Elias? Ele disse: não, não sou. Eu sou eu. Elias foi Elias. E vocês não conseguem fazer interpretação de sutileza. Quando se diz que ele virá o profeta Elias, virá no poder e do espírito de Elias, não está falando que eu seria Elias, está falando que quem quer que viesse nesse lugar, e fui eu que fui enviado, viria para o nosso tempo, no mesmo espírito que Elias carregou para os dias dele,
há vários séculos atrás. É apenas isso que se está dizendo, mas não se está dizendo que eu sou Elias, que dentro de mim existe o espírito de Elias, é o espírito de Deus cumprindo em mim uma profecia onde eu seria uma espécie de Elias dessa hora, desse tempo e dessa era. Eu não sou Elias. Aí eles perguntaram, então tu és o profeta? Quando eles perguntam, tu és o profeta? Eles estão aludindo a Moisés, que disse, depois de mim virá um profeta. Ele não disse virá o Cristo, ou Deus se encarnará, porque estava para além da compreensão de Moisés, a encarnação de Deus entre os homens. O máximo que eles conseguiam alcançar era a dimensão e o status de um profeta, de um canal desimpedido para Deus se manifestar. És tu, porventura, o profeta aludido por Moisés? Quando em Israel se falava de o profeta, se estava falando, sobretudo, daquela profecia de Moisés. Depois de mim virá alguém, virá um profeta muito superior a mim. A ele ouvi. És tu, porventura, o profeta, ô João Batista? Já que tu não és o Cristo e já que tu não és Elias. E ele respondeu, não, não sou o profeta profetizado por Moisés. O profeta é outro. E vocês não vão reconhecer. Disseram-lhe ainda, declara-nos, pois, quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Tudo aqui tem a ver apenas com pesquisa, com informação, com fofoca messiânica, mas não tem nada a ver com interesse sincero do coração desses saduceus, desses fariseus, desses religiosos, desses levitas, desses mestres da lei. Nada. Era só informação para que possamos responder com precisão àqueles que nos enviaram. Não há nenhuma sede de conhecer a verdade. É só uma questão de não perder o lugar de poder, de intermediação e de levar informações atualizadas. E as razões nunca eram boas, sempre tinham a ver com a perspectiva latente de eliminação dessa figura que fosse especial. Não, não sou. Vocês querem saber quem eu sou? Eu vou dizer a vocês. Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, conforme diz Isaías no capítulo 40. Sou eu. Essa profecia, sim, se cumpriu em mim. Não sou o Messias, não sou Elias, não sou o profeta de Moisés. Eu sou o profeta de Isaías, a voz solitária, a voz que ninguém quer ouvir, a voz da contrariedade, a voz que clama na solidão, a voz que ouve o seu próprio eco, até o dia em que comecem a vir as primeiras audiências. Eu sou apenas isso e me contento com isso. Não estou buscando público, não estou buscando likes, não estou buscando nada disso, por isso não entro na cidade, não vou para as grandes metrópoles de Israel, muito menos para Jerusalém. Fico aqui longe. Quem quiser saber que vem até mim. Tem que ter sede o bastante para vir até o deserto, me encontrar na sequidão de estio, para ouvir a palavra que está na minha boca, essa profecia de anúncio da chegada do Messias, ela me ocupa, me possui, me domina, e eu sou a manifestação encarnada dessa promessa de quem veio para preceder, buscando endireitar os caminhos do Senhor, para vocês não tropeçarem tanto, para vocês não cometerem todos os erros que vocês cometerão se não abrirem os olhos e os ouvidos da mente e do coração.